Bom, então essa prova aqui ela é de acesso ao 6º ano do Colégio de Aplicação da UERJ, quer dizer, uma questão modelada para um aluno de 5º ano, e ele quer que a gente corte essas duas madeiras aqui de forma que elas, no seu corte, tenham os mesmos comprimentos, que não haja sobra, e que esse corte seja feito no maior tamanho possível, tá? Por que ele fala do maior tamanho possível? Porque você poderia, por exemplo, cortar em 1 centímetro cada uma delas, ou em 2 centímetros, ou até em 3 centímetros, ou em 5 centímetros, mas, por exemplo, você não poderia cortar em 9 centímetros, porque 9 centímetros você consegue cortar essa sem deixar sobras, mas não consegue cortar essa sem deixar sobras. Isso acontece por quê? Porque o 9 não é divisor comum do 180 e do 120, ele só divide o 180 e não o 120. Ou seja, isso se trata de uma questão de MDC, maior divisor comum. Então a gente vai fazer um MDC entre 120 e 180, tá? A gente consegue resolver o MDC fatorando igual você faz lá para o MMC. A diferença é que para o MDC você só vai poder dividir os dois números, no caso aqui, são dois números que eu quero dividir, ao mesmo tempo. Então, eu quero dividir 120 e 180 e descobrir qual o maior divisor comum entre eles. Então, aqui dá para dividir os dois por 2, poderia ser por 3, poderia ser por 5 também, eu estou indo do menor para o maior, tá? Isso não é obrigatório também não. 120 por 2 é 60, 180 por 2 é 90. Por 2 dá para dividir os dois novamente. 60 por 2 é 30, 90 por 2 é 45. Repara que agora eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo por 2. E no MDC você tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então por 2 eu não consigo. Eu posso dividir, por exemplo, por 3, ou por 5 também, tá? Mas eu vou por 3. 30 por 3 é 10, 45 por 3 é 15. E agora só dá para dividir os dois ao mesmo tempo por 5. 10 por 5 é 2, 15 por 5 dá 3. E aí agora eu não tenho como mais dividir os dois números, porque eles dois são primos. E aqui eu tenho a multiplicação desses 4 números que surgiram aqui nessa coluna, o MDC. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então olha só, a gente consegue dividir, o maior divisor comum que eu consigo dividir esses pedaços de madeira são 60 centímetros. Então esse é o maior tamanho possível. Se ele perguntasse aí quantas partes surgiriam após essa divisão, é só dividir, né, 120 por 60, duas partes, quer dizer, dividir em duas partes iguais aqui, e 180 dividido por 60 seriam 3 partes iguais, que 180 dividido por 60 dá 3, tá certo? Mas ele quer qual o comprimento de cada parte, então 60 centímetros é a nossa resposta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder dicas sobre concursos. Tchauzinho!